A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, estamos vivendo a época mais importante do calendário eclesiástico, essa época, a época de Sexta-feira Santa, Páscoa. Páscoa é a data mais importante para nós cristãos, porque marca a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo por toda a morte, toda a dor, todo o sofrimento, tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz, conquistou por amor a mim e por amor a você. Então, nessa época, nós festejamos, nós celebramos, nós nos alegramos de uma maneira especial, as casas estão mais alegres, mais festivas e ao mesmo tempo pensando no real significado daquilo que o Senhor Jesus ele fez na cruz. Eu queria embasar a minha mensagem deste momento no livro de Romanos, do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 3, o verso 23 e o verso 24, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse texto nos apresenta de início três grandes verdades. A primeira delas, todos pecaram. Pode parecer ofensivo, mas é a Bíblia que está atestando, todos pecaram. O Salmo 11, o Salmo 14 diz que todos se extraviaram, todos pecaram, todos, não há um justo sequer. Explicando essa questão em Romanos capítulo 5, no verso 18, no verso 19, o apóstolo Paulo ele diz que o pecado ele entrou na humanidade por meio da desobediência de um só, que foi Adão. E por meio da obediência de um só, que foi Cristo, esse pecado ele foi tirado. Ele foi tirado mediante o sacrifício da cruz. Então, como por uma ofensa só veio o juízo de Deus a todos, pela obediência de um, todos se tornaram justos. A desobediência de um tornou todos culpados, mas a obediência do Senhor Jesus resgatou a imago Dei, a imagem de Deus, e nos tornou seus filhos e filhas. Então, a primeira afirmação que Paulo faz aqui é que todos pecaram. Eu pequei, você pecou, nós recebemos a herança do pecado, não via DNA, mas de maneira espiritual. A segunda verdade é que todos carecem da glória de Deus. E quando aqui é usada a palavra glória, não é rosto, mas é o resplendor visível da presença de Deus. É mais ou menos equiparado à Shekinah de Deus, a glória de Deus que brilhava no meio da congregação, no tabernáculo. Deixa eu te explicar uma coisa. Shekinah não é uma palavra bíblica, tá? É uma palavra da língua hebraica, sim, mas ela não está na Bíblia. A gente usa a Shekinah para explicar a presença de Deus, né? Que não é corporal, não é física, mas é real e verdadeira. Então, essa glória é esse resplendor, essa presença real do Senhor. E segundo o livro de Hebreus, capítulo 1, verso 2 e o verso 3, esse resplendor da presença de Deus, ela nos é comunicada pela pessoa do Senhor Jesus. Deus nos falou pelos pais, nos falou pelos profetas, nesses últimos tempos nos falou pelo Filho, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu, se foi Paulo, Apolo, Barnabé, bom, também não importa, importa que é a palavra do Senhor. E daí no verso seguinte diz que ele, que é o resplendor do Senhor e a expressão exata do seu ser. Se você quiser conhecer Deus, você precisa conhecer Jesus. Não há outra forma de conhecer Deus na sua plenitude, na sua essência, sem conhecer a Cristo. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Então você tem a primeira verdade, todos pecaram. A segunda verdade, todos carecem da glória de Deus. E a terceira afirmação, a terceira verdade é que todos foram justificados. E isso aqui é uma das coisas mais difíceis de explicar, porque você pode explicar um coxo andando, você pode explicar um cego vendo, você pode explicar um mudo falando, você pode explicar uma pessoa ser curada de câncer, você pode explicar
vamos dizer assim, um milagre visível. Mas não há como você explicar um milagre invisível. E a justificação é um desses milagres que nós não vemos, mas nós sabemos que aconteceu aqui dentro. É mais do que tornar justo uma pessoa. Eu falei na igreja esses dias que eu tenho um sonho e talvez eu consiga realizá-lo. É de participar de um tribunal. Eu gostaria de estar lá, seja de que forma, mas estar lá. E poder ver lá o advogado de acusação, o advogado de defesa, e depois poder ouvir a sentença do juiz. E eu fico imaginando aquela sentença do juiz inocentando aquela pessoa que era tida como culpada, inocentando, tornando ela justa perante a sociedade. Isso deve trazer uma alegria enorme, descomunal, quando Deus, olhando para nós, percebendo que nós somos culpados, que todos pecaram, e Ele, pelo sangue de Jesus, pela cruz de Jesus, que nós celebramos na Sexta-feira Santa, Ele diz que nós estamos justificados, nós fomos tornados justos de todo o pecado que nós cometemos e de todo o pecado que nós herdamos. Quando Deus diz, você está justificado, então isso acontece de fato e de verdade, interior e exteriormente, integral e plenamente. Isto é maravilhoso demais. Como é que essa justificação aconteceu? Ela aconteceu, segundo o texto que nós lemos aqui, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Guarde essa palavra, mediante a redenção, guarde essa palavra. Apolútrosis, o que é isso, pastor? O que é essa palavra? Essa palavra, ela era empregada ou tirada, vamos dizer assim, do meio comercial escravagista. Vou explicar isso um pouco melhor. Imagine uma fileira de escravos, todos ali, e na época havia os escravos, e de repente um comprador de escravos, ele chegava e ele, segundo a avaliação dos vendedores, ele comprava aquele escravo. Então, muitos compravam os escravos para torná-los livres, não para levá-los para outro regime de escravidão. Então, de repente, o comprador, ele vinha e dizia assim, tu estás livre, eu comprei a tua liberdade. Você imagina alguém que era preso, alguém que não tinha liberdade para ir, para vir, para fazer, para comprar, para acontecer, e de repente alguém vem e resgata ele. E aí você imagina naquela coluna de pessoas, um escravo, vamos dizer assim, em fase terminal de vida, todo machucado fisicamente. E aí o comprador vem e diz, eu quero aquele. E aí o outro diz, mas aquele lá não vale nada. E aí o comprador diz, mas é exatamente esse que eu quero deixar livre. Entendeu? Foi isso que o Senhor fez comigo e com você. Nós não merecíamos, eu me emociono para falar dessas coisas. Nós não merecíamos, mas o Senhor chegou e Ele pagou o preço do resgate. E esse preço do resgate foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, no Gólgota. Ele verteu o seu sangue, derramou o seu sangue para nos redimir, para nos comprar, não para nos devolver a um regime de escravidão, mas para que verdadeiramente fôssemos livres. Então quem garante essa redenção? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E o versículo seguinte diz, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. O que garante a redenção é o sangue do Agnus Dei, é o sangue do Cordeiro de Deus. Então, esse ato de resgatar, de redimir, de comprar, foi um ato do amor de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, Deus amou Marcos, Deus amou você de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, único gerado, para que o Marcos, para que você que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi um ato do amor de Deus. Essa redenção foi um ato voluntário de Jesus. Em João capítulo 10, verso 18, Jesus disse, olha, ninguém tira a minha vida de mim. Eu voluntariamente a dou. Eu gosto demais dessa frase. Eu voluntariamente a dou. Então você precisa tirar uma concepção que empurraram na sua mente, que empurraram no seu coração, afirmando que Jesus ele foi assassinado, que Jesus foi executado pelos romanos. Não. Quando, antes da fundação do mundo, já havia uma cruz no coração do Pai, diante dos seus olhos, e ele sabia que um dia o seu filho padeceria,
para redimir a mim e a você. É um ato de amor, foi um ato voluntário, um ato da vontade de Jesus. Ele disse que a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Essa é a minha comida, é o que me mantém vivo, é fazer o que o meu Pai quer, e meu Pai quer que eu vá para a cruz. Então eu serei obediente até a morte, e morte de cruz, como o apóstolo Paulo declarou em Filipenses capítulo 2, no verso 8. Foi um ato de obediência até a morte, e morte de cruz. Graças a Deus por isso. Quais são os benefícios, pastor, dessa redenção? Ou que benefícios acompanham a vida cristã, a caminhada cristã, depois dessa redenção? Primeiro, a graça da salvação. Quando eu era um estudante de teologia em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, eu me formei na ESTE, na Escola Superior de Teologia da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e foi um tempo histórico, foi um tempo marcante na minha vida. Foram de 4 para 5 anos de faculdade. Eu entrei direto no segundo ano, vindo do segundo grau, entrei direto no segundo ano. Nos era permitido, por causa das línguas, do grego, do hebraico, do inglês, do alemão, então nós conseguíamos entrar direto para o segundo ano. Bem, isso é um detalhe. E lá, eu lembro do meu professor de Novo Testamento, Dr. Gottfried Brackemeyer. Ele dizia que nós vivemos o dualismo entre o já agora e o ainda não. E eu ficava maravilhado quando ele dava aula e ensinava isso para nós. O dualismo entre o já agora e ainda não. Como, pastor? Já agora nós estamos salvos, já agora nós fomos salvos, já agora nós adentramos ao paraíso, já agora o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas ainda não, porque o Senhor Jesus não se manifestou. Em Lucas 23, 43, havia um ladrão crucificado ao lado de Jesus, um blasfemando e o outro dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele clamou e olhou para o futuro: lembra-te de mim quando vieres. Olha quanta fé esse homem tinha, um malfeitor. Quando vieres no teu reino, ou seja, quando o Senhor vir estabelecer o teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então a salvação daquele homem aconteceu instantaneamente. Naquele momento em que ele creu, naquele momento em que ele clamou, ele não teve tempo de fazer uma campanha na igreja, ele não teve tempo de fazer uma oferta, ele não teve tempo de dizimar, não teve tempo de participar de um culto, ele não teve tempo de fazer uma ação social, ele não teve tempo de nada. Ele só teve o tempo de clamar e pedir a misericórdia. E o Senhor Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Olha que coisa linda. Então é hoje que acontece a salvação. É em João capítulo 5, verso 24, talvez um dos textos mais fantásticos que nós temos na Escritura. João capítulo 5, verso 24, diz o seguinte: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. O que é, pastor? Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou. Ato realizado. Passou da morte para a vida. Tome posse disso, meu querido. Tome posse disso, minha querida. Você tem a vida eterna. Você tem a salvação. Você passou da morte para a vida. Foi conquistado tudo isso pela cruz de Jesus no Calvário. Então é esta realidade do já agora. Mas a palavra do Senhor também ensina, em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 até o 18, de que haverá um dia em que o Senhor Jesus há de vir nas nuvens, e ao soar da última trombeta, ele arrebatará a sua igreja, e nós estaremos para sempre como o Senhor, aonde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá morte, onde não haverá luto, nada absolutamente ruim e desagradável, e estaremos para sempre com o Senhor. Quando eu estive em Israel, eu tive a oportunidade de trazer, eu tenho no meu escritório um chofar. Você não precisa crer como eu creio, mas eu creio que um dia o chofar vai tocar. E um dia a igreja do Senhor, ela vai ser erguida da terra e ela vai ser arrebatada e será o nosso encontro com o Senhor nos ares. De modo algum, Paulo fala nesse texto, nós precederemos aqueles que dormem, aqueles que morreram em Cristo, que morreram na fé no Senhor, serão arrebatados primeiro, serão ressuscitados e se encontrarão com o Senhor. Então nós vivemos a graça da salvação já agora e ainda não, ou seja, já agora estamos salvos, mas ainda não na sua plenitude, somente na eternidade. Segunda coisa, segundo benefício da redenção, é a bênção do perdão. Em Colossenses capítulo 2, no verso 13, diz que o Senhor, ele perdoou
todos os nossos delitos. Romanos capítulo 8, verso 1 diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A minha Bíblia ensina em Miqueias capítulo 7, no verso 18 e 19, que o Senhor ele pega o meu pecado, o seu pecado, e ele joga no mar do esquecimento. Eu pesquisei e descobri que o mar ele tem a sua parte mais profunda em 12 quilômetros de profundidade. Para aqueles que moram aqui em Lages, é como sair daqui de Lages e ir até o Trevo dos Índios. São 12 quilômetros. Essa é a profundidade do mar. E eu imagino que Deus pegue o meu pecado e ele jogue nessa parte mais profunda para nunca mais tirar de lá. Em Hebreus capítulo 8, do verso 8 ao 12, parafraseando um texto de Jeremias capítulo 31, o autor ele estabelece que Deus firmaria uma aliança depois daqueles dias, que seria uma referência à cruz de Jesus, à sexta-feira da paixão e, consequentemente, à ressurreição na Páscoa. Ele estabeleceria uma aliança com o seu povo, aonde ele escreveria as suas leis nos corações, nas mentes, e diz que ele também não se lembraria dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre ele esqueceria. Então é uma garantia da palavra. Eu creio que uma das piores coisas é a pessoa viver com o carrasco da acusação sobre a sua vida. Você fez isso, você fez aquilo. Ou seja, o nosso passado ele depõe contra a gente. Viver sem a graça do perdão, viver sem dar o perdão e sem receber o perdão, é uma das coisas mais martirizantes que nós vivemos. É talvez uma das áreas mais deficitárias da igreja, uma das áreas onde eu venha trabalhar mais, que é essa área do perdão. Entre casais, pais e filhos, no trabalho, nos relacionamentos interpessoais, enfim. O que a redenção ela nos garante? A graça da salvação. O que a redenção nos garante? A graça do perdão ou a bênção do perdão. A terceira coisa é a dívida cancelada. Em Colossenses capítulo 2, no verso 14, diz que Deus ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ele pagou o preço, rasgando a nota promissória. Tenta imaginar você acordar amanhã de manhã, sem qualquer dívida. Alguém foi lá e pagou a sua conta, alguém pagou a sua dívida. Não seria uma coisa maravilhosa de encher de alegria o coração da gente? Pois é, foi isso que Deus ele fez comigo e fez com você. Em Colossenses 3,13, a palavra declara que ele se fez maldição em meu e em seu lugar. Esses dias num grupo de amor e cuidado, ministrando sobre um determinado tema, eu disse que fazer quebra de maldição com crente é uma heresia. É assim, não venha com essa conversa aí que eu vou te mostrar. Fazer quebra de maldição com cristão, com crente, não passa de uma heresia e de um aviltamento das consciências e uma deturpação da palavra de Deus. Ou o sangue de Jesus ele foi totalmente poderoso, suficiente para quebrar e aniquilar toda e qualquer maldição na vida de um cristão, ou o sacrifício de Jesus não valeu de nada. Se você for fazer uma quebra de maldição com uma pessoa que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, que foi batizada nas águas, vai ter que chamar o Marcão aqui para fazer uma quebra de maldição, porque o sangue de Jesus ele não foi suficiente para anular a maldição na vida daquela pessoa. Por favor, Por favor, gente, vamos olhar para a Bíblia, vamos olhar para a palavra. Existem sim as consequências, eu sei, e eu trabalho as consequências, mas dizer que aquela pessoa está debaixo de maldição, não, senhor. Isto não é bíblico, isto não existe, alguém iria dizer. Então é mais ou menos por aí, preste bem atenção naquilo que eu estou te dizendo. Eu posso declarar hoje, nesse instante, nesse momento, que na minha vida não tem maldição, na minha vida tem bênção. Eu posso declarar e eu quero que você declare a mesma coisa, que na sua casa há bênção e a favor do Senhor. Seus filhos são abençoados, sua esposa, seu marido, são todos abençoados, estão debaixo da bênção do Senhor, porque ele, Jesus, se fez maldição em meu e em seu lugar. Na cruz ele levou sobre si todos os nossos pecados, todos os nossos delitos e todas as maldições que eram contra nós. Ele tomou sobre si, ele levou sobre si. Então está
anulada. Agora, fazer quebra de maldição com gente descrente, tudo bem, tudo perfeito, né? Apresente Jesus para ela, que é a melhor quebra de maldição, né? Apresente Jesus, leve ela à conversão, leve ela a mudar de vida, leve ela ao batismo, né? E você vai estar fazendo uma melhor coisa que você possa fazer. Essas igrejas por aí que fazem campanhas de quebra de maldição, me desculpem, queridos, eu preciso ser bíblico, eu preciso ser sincero. Não há amparo bíblico, há amparo teológico, e nem tudo aquilo que é teológico é bíblico. Então há amparo de igrejas, de teologia de igreja, de concepção de igreja, mas embasar na Bíblia, isso é impossível. Última coisa que eu quero falar, né, qual é o benefício da redenção? É o sentimento de pertencer a alguém. Em Gálatas capítulo 2, 19 e 20, Paulo disse assim: olha, eu mediante a lei, eu morri para a lei. Eu lembro de uma igreja que eu visitei em São Paulo uns anos atrás, eu fiquei chocado, porque eu cumprimentava um, cumprimentava outro, e todas as pessoas que eu cumprimentava diziam assim para mim: o senhor já morreu hoje? Aquilo me dava um susto, como já morri hoje? E aí eu fui para o segundo, fui para o terceiro, todos com a mesma saudação: você já morreu hoje? E eu falei: entendi o que eles estão querendo dizer, entendi o que eles estavam querendo passar. Nós precisamos morrer todos os dias para nós mesmos. Paulo disse: eu morri. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, neste corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, você não é mais dono de você. Você não é mais o seu Senhor. Você tem um Senhor. Você tem um dono, alguém que te comprou. Alguém que tirou você da escravidão do pecado, que tirou do império do pecado e transplantou você para o reino do Filho do amor de Deus. Preste atenção, tome posse disso. Celebre esses dias. Celebre esses dias que nós estamos vivendo no calendário eclesiástico e tome posse daquilo que a Bíblia ensina. Ancore a sua vida, né? Estabeleça a sua vida, construa a sua vida sobre estes sólidos fundamentos e você será muito feliz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar. Paizinho querido, nesse tempo da Páscoa, nesse tempo da Sexta-feira Santa, nessa semana, na próxima, nós quebrantamos o nosso coração, nos lembrando daquilo que o Senhor fez por amor a nós. E nós queremos celebrar esses dias, celebrar com alegria, celebrar com gratidão, celebrar a conquista que o Senhor estabeleceu na cruz do Calvário, a nossa vitória por sobre a morte, a nossa vitória sobre o pecado, enfim, a nossa entrada na eternidade com o Senhor, tudo nos foi conquistado pela cruz. O Senhor Jesus não está morto, não celebramos um Senhor morto, mas um Senhor vivo, que está em nosso coração e está em cada casa, em cada família e em cada igreja onde nós celebramos em Teu nome. Assim oramos e agradecemos. Amém e amém. Se você quiser ter uma Páscoa abençoada, leve a sua família para a igreja. Se você é católico, vá à missa. Se você é cristão evangélico, vá à igreja. Reúne os seus, vá para a igreja. E a melhor celebração que você pode fazer no dia de Páscoa é justamente isso, é estar com a sua família na casa do Senhor. Falei? Então, Deus te abençoe. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração,
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me 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 deixarás.